Olá pessoal, hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que muita gente tem dificuldade com ele. A gente vai até sair um pouquinho fora da análise técnica mesmo, mas é um assunto que precisa ser falado, que é a ansiedade no mercado, né? A ansiedade nas operações, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel Rocha, sou professor de análise técnica e day trader profissional. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre isso, sobre ansiedade. Vim falar um pouquinho como eu posso estar te ajudando nesse quesito, tá? Vi muita gente pedindo sobre isso, então hoje eu vou dar uma palhinha sobre ansiedade. Na próxima aula a gente já volta com análise técnica pura mesmo, tá? Mas ansiedade é muito importante ser falado. Então, vamos lá. Ansiedade no mercado é realmente uma coisa muito difícil. A ansiedade não é fácil, tá? Não existe isso de, vença essa ansiedade. A ansiedade não tem nada a ver. Não, a ansiedade é muito difícil porque a ansiedade, ela não está em você. Não é algo controlável, não é uma coisa que você vai retirar da sua mente e pronto, acabou. Não, a ansiedade não é assim. A ansiedade é muito difícil de lidar com ela. Precisa ser dado passos para que você consiga vencer a ansiedade e esses passos precisam ser continuados depois, porque senão a ansiedade também volta. Mas existe duas coisas em que atrapalha muito, né? Existem duas coisas que fazem com que o trader amplifique essa ansiedade, que faz com que o trader deixe a ansiedade tomar conta dele. As duas coisas é a seguinte: uma é o tempo de operação, o tempo que ele vai ficar na frente do gráfico, e segunda são as entradas. As entradas são as principais, né? Que faz o trader mais fazer cagada, vamos dizer assim, no mercado, fazer entrada errada, né? Mas então vamos à primeira dica que eu vou dar. Eu vou dar duas dicas hoje, e a primeira é a seguinte: escolha um horário para você operar. Escolha um horário fixo. Por exemplo, opere de 9h30 a meio-dia, ou então opere das 13 às 16, mas não fique na frente do gráfico o dia inteiro. Ficar na frente do gráfico o dia inteiro é viciante. O gráfico é uma coisa viciante, o movimento dos preços é viciante e fica te chamando, fica te ensaiando ali para fazer entrada sem pé nem cabeça. Ficar na frente do gráfico o dia inteiro cansa a sua mente, a sua análise técnica vai perder produtividade, você não vai conseguir mais fazer boas leituras igual você faz se você operar por menos tempo. Então escolha um horário fixo. Pode ser só de manhã, pode ser só depois do almoço, mas escolha um horário e opere somente nele. Ah, Daniel, mas e se nesse horário não der entrada? Não tem problema. Volte no dia seguinte. Por exemplo, você opera até meio-dia. Eu, por exemplo, opero de 9h30 até meio-dia. Só. Não deu entrada nesse dia? Perfeito, beleza, vou fazer outra coisa na parte da tarde e no dia seguinte eu estou de volta no mercado no mesmo horário. O mercado pode dar uma perna linda de tarde, não tem problema. Pode dar uma tendência maravilhosa que dava para mim pegar, não tem problema. Não é o meu horário de operação, tá? Então, faça isso, escolha um horário e tenha disciplina para respeitar esse horário que você escolheu, tá? Não é porque não deu uma entrada nesse dia que depois você vai voltar, né, de tarde. Você escolhe, por exemplo, de manhã, não deu uma entrada, você vai voltar de tarde. Você vai estar fazendo a mesma coisa que você fazia antes, não vai estar te ajudando. Então, escolha um horário. Eu indico não operar o dia todo. Escolha um horário, seja de manhã ou seja de tarde, o que você acha melhor, o tempo que for mais confortável para você, mas não opere o dia inteiro, ok? E a segunda dica, essa é a mais importante, é a questão sobre as entradas. Qual que é a minha dica então para a entrada? Espere o candle fechar. O que tem mais matado os traders por aí nessa questão de ansiedade com a entrada é justamente entrar antes do candle fechar. Eu vou mostrar uma coisa aqui, olha só. Olha uma curiosidade. De 9 da manhã até meio-dia são formados 36 candles, se eu não me engano, no tempo gráfico de 5 minutos, tá? Que eu estou contando. Às vezes você opera num outro tempo gráfico, mas como exemplo aqui eu estou contando 5 minutos. Nos 5 minutos, de 9 a meio-dia, são formados 36 candles. Acho que é 36 mesmo, se eu não me engano. Desses 36 candles, num dia muito bom, vão ter duas ou três entradas, ou seja, vão ter dois ou três candles que vão te permitir entrar num trade. Agora você pensa, de 36 candles, apenas dois ou três num dia muito bom, porque num dia mais ou menos é um candle só, e num dia ruim não tem entrada nenhuma, tá?
Então agora você pensa, em 36 candles, e tem gente que na parte da manhã toma 10, 15, 20 stops. Como que se toma 20 stops se tem apenas 2 ou 3 entradas? É a ansiedade. E por que que a ansiedade faz uma pessoa entrar 20 vezes? Porque não espera o candle fechar. Como assim, Daniel? Eu vou te mostrar aqui agora. Olha só, o preço abriu, o mercado abriu 9 horas da manhã, deu 1, 2, 3, 4. O quinto candle aqui seguiu um candle de queda. Veio um candle de queda aqui e o quinto candle abriu e veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo. Você imagina esse candle aberto. Ele fechou como um martelinho, mas ele estava aberto todo negativo. Ele estava aberto em 150 pontos negativos aqui. Tem gente que vê isso e fala, não, tá caindo, vai cair com tudo, vou vender, vou vender, vou vender. Pô, como é que você vende sem o candle estar fechado? Você vai vender só porque o candle está caindo? Ele pode fazer isso aqui como ele fez, reverteu. Então muita gente já pode ter tomado stop aqui nessa área só porque o candle estava caindo, achou que ia cair. Tem muita gente que acha que todo gap é fechado. Esse é um gap estrondoso aqui. Quantos pontos de gap? Quase 1.500 pontos de gap. Todos os gaps têm suas particularidades, cada um funciona de um jeito. Não é porque deu gap que vai fechar. Olha aqui que maravilha. Deu um gap e ficou aberto, buracão aqui no gráfico. Não fecha assim não. Existem alguns que fecham instantaneamente. Deu um gap, o preço já abre voltando. Mas não é todo. Então tem gente que acha que o preço vai fechar todo o gap, viu esse candle caindo aqui, faz o quê? Vai lá e vende na hora. Tá caindo, desde 150 pontos já negativo, vamos vender, vamos vender. Vamos criar força junto aqui. Pô, não dá. Espero que candle fechar, espero que candle fechar, não tem contexto nenhum aqui. Ou então, comprar um martelinho desse aqui também. Pô, não tem contexto nenhum para martelo aqui. Martelo é depois de uma tendência de baixa, ou então no final de uma correção de uma perna de alta. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Isso aqui é simplesmente um preço completamente lateral, sem destino, sem rumo, sem nada. Você vai entrar no martelo desse aqui, pô, não entra, cara. Esse aqui não é martelo para você entrar. Então tem gente que já pega, dá martelinho, tô comprando, tá comprando, tá comprando. O preço vem, olha aqui, estopa. E tem gente que ainda não coloca, entra no martelo, mas não coloca stop aqui embaixo também não. Entra no martelo e coloca ali um stopzinho fixo ali de 50 pontos, 100 pontinhos. Tem gente que faz isso, não tem stop técnico também não. Então, como que você me entra numa operação dessa, sem contexto e ainda sem um stop bem programado? Não dá, não dá. Então, o que tem que fazer num caso desse aqui? Nada, gente, não faz nada, não faz nada. Você viu que o preço deixou uma máxima aqui, deixou uma mínima aqui? Então, vamos marcar aqui, vamos fazer um retângulozinho aqui, vamos ver o que o preço vai fazer dentro disso. Aí o preço vem, olha só, ele ficou a manhã inteira dentro, respeitando o que foi feito nesse candle aqui, que foi a máxima, e nesse martelinho aqui, que muita gente tomou stop vendendo só porque ele desceu até aqui embaixo. Aí, o preço vem, continua, chega nesse próximo candle aqui, imagina esse candle aberto, tá? Ele tá fechado como candle negativo, mas imagina esse candle aberto subindo aqui. Muita gente compra. Muita gente compra por quê? Porque o preço está subindo, está seguindo um martelinho aqui. Tem gente que vê isso aqui como martelo. Isso é ansiedade, é ver coisa que não existe no gráfico. Inventa, fica procurando operação. O gráfico não se procura operação. Se você está procurando operação é porque não tem nenhuma. Quando tiver uma operação, o gráfico te mostra, o gráfico te chama. Fala, tô indo, vem comigo. O gráfico faz isso. Se você está procurando operação é porque não existe operação nenhuma. Você está caçando arrumar para a cabeça aí. Então, imagina esse candle aqui aberto, ele subindo, 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 muita gente compra, vai subir, vai subir. Ele não chegou nem a romper a máxima do dia. Nem rompeu a máxima do dia, tem gente comprando. Se ele chegou até aqui é porque a gente comprou. Porque tem gente comprando. Ele não vai chegar aqui à toa, não vai chegar aqui sozinho, não. Se ele chegou até aqui é porque tinha gente comprando. Mas não era a hora de comprar. Então essa galera que comprou aqui fez o quê? Tomou para dentro. Essa galera que comprou aqui tomou stop, foi estopado, simplesmente. Aí o preço desce, faz violações, apenas violações aqui para baixo. Você vê que ele não fechou de forma clara abaixo do que era a mínima do dia. E o que a pessoa faz? Vende, já vende aqui, ansiedade de ver isso. Não, tá caindo, tá perdendo a mínima, vamos vender, vende. O preço faz o que? Vai lá e estopa. O preço nem fechou
abaixo aqui nem fechou fora do que era a mínima do dia, né? Fora dessa resistência da mínima do dia. Ele só violou, mas em todos os candles que foram violados, o preço voltou e fechou ou na região dessa resistência, dessa mínima do dia, ou acima da mínima. Você vai vender aqui? Pô, não vai. Não vai, tem que esperar. Então, de todos esses candles aqui, o único candle que abriu uma operação, que abriu a oportunidade de você entrar foi esse aqui, ó. Esse candle aqui, maravilhoso. Marubozu quase sem sombra, nem em cima nem embaixo. Um lindo Marubozu com puta volume, o maior volume de candle do dia, de todos os candles aqui. Isso aqui é candle para compra. É o único candle que abriu compra nessa manhã inteira aqui. Esse dia aqui, que dia que é esse aqui? 6/7. O único candle que abriu compra na manhã inteira. E muita gente foi estopado aqui. Por que eu sei que muita gente foi estopado? Porque o preço ficou indo e voltando. Se ficou indo e voltando é porque tem gente comprando e vendendo a zóia aqui. Tem briga aqui. Se o preço está desse jeito aqui, sem sair, sem ir para um lugar, sem ir para outro, é porque tem briga. Você vai entrar no meio de uma briga? Não vai. Espera ver quem vai ganhar. Quem ganhou a briga, a compra. A compra ganhou a briga? Beleza, você vai junto. Só isso. Trading, você precisa seguir a tendência. Você não precisa adivinhar para onde o preço vai, adivinhar qual é a tendência que vai acontecer. Você precisa seguir ela, só isso. Então, qual que é a minha dica? A primeira dica, escolha um horário para você operar. E a segunda dica, espere o candle fechar. Espere o candle fechar. Se você opera no tempo gráfico de 5 minutos, espere 5 minutinhos. O que são 5 minutinhos? Pega aí o Profit Pro, por exemplo, tem jeito de você fazer isso, acredito que nas outras plataformas também tem como fazer. Pega e coloca um alarme de 5 em 5 minutos, então. Se você tem ansiedade de ficar olhando o gráfico e não consegue esperar o candle fechar, então não olhe o gráfico, coloca um alarme de 5 em 5 minutos, quando é 5 em 5, o alarme toca, você olha para o gráfico e vê o que está acontecendo. É uma forma de te ajudar na ansiedade. Espere o candle fechar. Depois que esse candle fechar, se ele abrir uma compra ou abrir uma venda, aí você entra, coloca o seu stop no lugar certo e veja se a operação vai dar certo. Existem rompimentos falsos? Existem, algumas vezes vão voltar, mas a maioria desses rompimentos assim são maravilhosos. A maioria desses rompimentos são maravilhosos e vai te dar gain, sim. A maioria desses rompimentos vai te dar gain, tá? A maioria. Alguns vão voltar, mas a maioria vai te dar gain. Mas você tem que esperar. Tem que esperar isso. Então, uma forma de você controlar a ansiedade é isso. Espere o candle fechar. Existe, né, entradas em que você faz com o candle aberto ainda. Mas isso é uma questão avançada. Mas isso é uma questão mais avançada. Quando você conseguir ter o controle sobre a sua ansiedade, saber entrar num candle aberto já entra em questão. Enquanto você ainda não controla a sua ansiedade, não tente esse tipo de operação. Opere apenas com candles fechados. Tá ok? Porque se você, antes de controlar a sua ansiedade, você quer tentar fazer esse tipo de operação com o candle aberto, isso aí vai atrapalhar tudo. Você vai entrar em candles que não tem contexto nenhum para ser entrado, né, no meio dele, por exemplo. Você vai fazer um monte de operação com o candle aberto que vai te dar um monte de stop, tá? Operações com o candle aberto são um pouco mais avançadas, ok? Então, por enquanto, o importante aqui é você controlar a sua ansiedade. Uma coisa também que faz a ansiedade atrapalhar o trader, às vezes é o tamanho da mão também, tá? Você está com uma mão muito grande para o seu gerenciamento de risco. Isso aí entra um pouquinho de ansiedade e te faz entrar em operações que também não tem contexto para entrar, só porque você tem uma mão muito pesada. Às vezes você tem uma mão muito pesada, faz uma entrada errada e perde, dá um loss. Às vezes você coloca um stop muito curto, um stop errado, e você vai lá e toma um stop loss, o preço acaba depois voltando na direção que você queria. Então, por ansiedade em querer recuperar todo aquele dinheiro que não era para ser perdido, porque é muito dinheiro para o capital que você tinha, aí você acaba entrando depois também em operações que não tem nada a ver, em operações sem pé nem cabeça, por ansiedade de querer recuperar o dinheiro que você perdeu de uma entrada errada, tá? Então, a gente chama isso de dia de fúria também. Às vezes você faz uma entrada errada e vai entrando, uma operação atrás da outra, sem pé nem cabeça, só para querer poder tentar recuperar, né? Só para querer recuperar
esse dinheiro que você perdeu numa entrada errada. Uma entrada errada ocasiona 10 entradas erradas e faz com que você perca todo o dinheiro da sua conta. Tá? Então, mão pesada para o seu capital atrapalha com a ansiedade. Não esperar o candle fechar atrapalha com a ansiedade. Não ter um horário fixo para operar atrapalha com a ansiedade. E por fim, a análise técnica mesmo. Às vezes, se você não sabe ler muito bem o gráfico, você tem uma ansiedade para entrar porque você não sabe identificar entradas. Então, qualquer movimento que você acha que vai subir ou vai cair, você já acaba entrando porque você não tem um conhecimento muito amplo sobre a análise técnica. Então, o que a gente faz quando não tem um conhecimento? Estuda. Então, vai estudar, pega os vídeos do canal, assiste, aprende análise técnica, procura alguns livros, faça cursos, aprenda a análise técnica clássica. Depois disso, você vai saber quais são as entradas e isso vai te ajudar bastante também com a ansiedade. Porque se você sabe a análise técnica, você sabe que nenhum desses candles anteriores aqui eram candles de entrada. Você sabe que todos esses movimentos aqui eram um movimento para você simplesmente observar até esperar um candle como esse aqui, tá? Então, recapitulando. Eu vou até mudar a ordem agora. Primeira coisa, aprenda a análise técnica. Aprenda a análise técnica mesmo. Eu não estou falando de setup, não. Setupzinho de 100 pontinhos, de 150 pontos. Não é setup, não. Aprenda a análise técnica, a leitura do gráfico. Aprenda a interpretar tendências, consolidações. Aprenda a análise técnica, tá? Segunda coisa, escolha um horário para você operar. Um horário fixo. Terceira coisa, espere o candle fechar. Esse é um dos princípios da teoria de Dow, se basear no fechamento do candle, né, no fechamento do preço. Então espere o candle fechar. E quarta coisa, cuide do seu gerenciamento de risco. Às vezes você está entrando muito pesado, isso pode te atrapalhar também. Então, essas 4 coisas aí vão te ajudar bastante nessa questão de ansiedade. Qualquer outra coisa que eu possa ter deixado de falar, alguma coisa que você acha que eu deveria ter falado sobre ansiedade, alguma dificuldade que você está tendo que eu não mencionei aqui para poder te ajudar, pergunta aqui no comentário, então entre em contato comigo que eu te ajudo da melhor maneira possível. A ideia nossa é sempre te ajudar, ok? Então, muito obrigado pelo vídeo de hoje. A gente se vê num próximo vídeo e cuide aí dessa ansiedade, cuide aí desse controle emocional e sucesso, tá? Um forte abraço e bons ganhos. Tchau, tchau.